Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre matrizes monomaniaca. Sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a definir e calcular a inversa de uma matriz. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilhe, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Definição de inversa de uma matriz. Uma matriz quadrada A de ordem n por n é invertível ou não, singular se existir uma matriz B de ordem n por n tal que A vezes B é igual a B vezes A é igual a identidade. A inversa da matriz A é denotada por A elevado a menos 1. Então, para que uma matriz tenha inversa, primeiramente é necessário que ela mesma seja de ordem quadrada, ou seja, uma matriz quadrada em que o número de linhas seja igual ao número de coluna. Então, só relembrando o conceito de uma matriz identidade. Uma matriz é identidade se os seus elementos que pertencem à diagonal principal for de uma unidade e os restantes elementos são nulos. Isto é, queremos uma matriz, por exemplo, uma matriz de ordem 2 por 2. Então, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal serão nulo e os elementos que pertencem à diagonal principal somente terão uma unidade. Então, significa 1, aqui 0, 0. Então, aqui temos uma matriz de duas linhas e duas colunas, em que a diagonal principal, esta aqui, os elementos só é composto por 1 e 1. Então, os restantes são 0. E se queremos uma matriz de ordem, matriz de identidade de ordem 3 por 3. Então, esta matriz aqui só terá elementos que pertencem à diagonal principal tendo uma unidade. Os restantes elementos serão 0, 0. Então, esta aqui é que é a matriz identidade. Então, esta matriz, a matriz A, é invertível se existir uma matriz B, né? Uma vez que a matriz, a inversa de uma matriz é denotada por A elevado a menos 1. Então, significa que essa matriz aqui, dita esta aqui, que deve ser multiplicada com a matriz principal, deve ser igual à identidade. Então, esta matriz aqui é a matriz identidade, é a matriz inversa. Então, isto pode ser escrito desta forma: A vezes a matriz inversa deve ser igual à identidade. Agora, se verificar essa igualdade aqui, então significa que a matriz A é invertível. Caso não se verifique essa igualdade, ou seja, caso não exista, a matriz, esta aqui, que ao multiplicar com a matriz principal vai dar a unidade, então significa que esta matriz não é inversível, ou seja, nem todas as matrizes têm inversa. Então, algumas matrizes têm inversa e outras não têm inversa. Por exemplo, vamos lá calcular a inversa da seguinte matriz. Então, aqui, vamos supor que é uma matriz A de ordem 2 por 2. Então, vamos ter aqui 1, aqui 2, e aqui 3, aqui menos o 5. Então, temos esta matriz. Então, queremos calcular a inversa desta matriz. Então, temos que recorrer à definição, esta aqui. Então, esta matriz é inversível se existir esta matriz aqui, tal que a multiplicação com a matriz principal seja igual à identidade. Então, presta muita atenção aqui ao definir a matriz de identidade. Uma vez que esta matriz principal é de ordem 2 por 2, então deve ser multiplicada com a matriz, deve ser igual ao multiplicar, deve ser igual à matriz de identidade também de ordem 2 por 2. Então, significa que esta matriz identidade deve ser do tipo 2. Deve ser deste tipo aqui. Então, vamos definir a matriz inversa. Então, esta matriz inversa aqui, primeiramente, é uma matriz das incógnitas, como ainda não temos. Então, aqui vamos definir como sendo um x, aqui um y, aqui t, aqui um z. Então, a multiplicação dessas duas matrizes, A vezes a matriz das incógnitas, primeiramente, deve ser igual à identidade. Então, aqui é só questão de substituir, onde tem A com a matriz principal correspondente, que pretendemos calcular a sua inversa, e A aqui é a matriz
identidade, é a matriz inversa, ou seja, é a matriz das incógnitas, aquilo que pretendemos calcular. Veja só, se esta matriz principal fosse uma matriz de ordem 3x3, claramente esta matriz das incógnitas também tinha que ser uma matriz de ordem 3x3, tem que se obedecer à ordem aqui. Então, esta aqui é a matriz de identidade, também deve ser uma matriz de ordem 3x3, se esta matriz principal fosse de 3x3. Então, vamos substituir. Então, a matriz principal aqui, esta aqui, é uma matriz composta por 1, 2, 3 e o menos 5. Então, a matriz que pretende se calcular é a matriz das incógnitas, x, y, t aqui e z. Isto aqui deve ser igual a matriz identidade, composta por 1, 0, 0 e 1. Então, aqui é o produto, deve se multiplicar essas duas matrizes aqui. Então, a multiplicação das matrizes é feita multiplicando linha com esta coluna aqui. Então, isto fica igual multiplicando 1 vezes o x dá menos x e multiplicando mais o 3 multiplicando com t fica 3t. E para ter este elemento daqui, deve-se usar esta linha aqui. Então, esta linha vai multiplicar esta coluna aqui. Fica 2 vezes x, fica 2x mais 5 vezes o t, fica menos 5t. E daqui vamos multiplicar as linhas com a segunda coluna para podermos ter elementos da segunda coluna. Então, fica esta linha com a segunda coluna, fica menos 1 vezes o y, fica menos y, mais o 3 vezes o z, fica igual a 3z. Agora aqui vamos multiplicar usando a segunda linha, então fica 2 vezes o y, fica igual a 2y, mais, depois multiplica o menos 5 vezes z, fica igual a menos 5z. Isto aqui fechado. Então, aqui deve ser igual a matriz inversa, que é 1, 0, 0, 1. Então, daqui vai igualar os elementos homólogos, os elementos estão na mesma posição. Então, aqui temos 4 equações. Veja só, tem esta equação aqui e tem essas duas e essas duas equações aqui. Então, podemos formar dois sistemas ou podemos formar um único sistema contendo 4 equações, mas é muito mais fácil formar duas equações, né? Veja só, aqui esta equação é de variável, é composta por variável x e t. Esta aqui também é x e t. Então vamos agrupar essas duas equações no mesmo sistema e essas duas equações aqui composta por variável y, z, agrupar no mesmo sistema para poder facilitar o cálculo. Então isto fica menos x mais 3t vai ser igual a este elemento aqui, que pertence à primeira linha e primeira coluna. Então vai ficar 1. Então esta equação de 2x menos 5t vai ser igual a este elemento que pertence à segunda linha, primeira coluna. Então vai ser igual a 0. Então vamos formar uma outra equação a partir de um outro sistema a partir dessas equações aqui. Então fica menos y mais 3z vai ser igual a 0. Esta equação fica 2y menos 5z vai ser igual a 1. Então, veja só essas equações. Podemos aplicar qualquer método que quisermos para podermos achar a solução desses dois sistemas. Então, veja só. Então, aqui podemos, primeiramente, aplicarmos o princípio de equivalência, multiplicando essa toda equação por 2, de modo a aplicarmos o método da adição ordenada para somarmos as duas equações. Então, multiplicando esta equação por 2, vamos ter 2x aqui. Tendo 2x aqui, vai ser simétrico com esse 2x, então simplifica, ficamos com uma única variável. Então, aqui podemos multiplicar isto aqui por 2, essa toda equação por 2. Então, vamos ter um novo sistema contendo o menos 2x mais este 2 multiplicando 6, o 3 fica 6
t igual a 2 vezes 1 fica igual a 2. Esta equação mantemos, fica 2x menos 5t igual a 0. Então veja só que este sistema aqui também está nas mesmas condições. Então vamos multiplicar por 2 aqui. Então fica neste segundo sistema menos 2y mais 6z, isto vai ser igual a 0. Então esta equação mantemos, fica 2y menos 5z igual a 1. Resolvendo, aplicando o método de adição ordenada, é só somar as duas equações. Então aqui fica 0x mais 6t menos 5t fica a único t igual a 2 mais 0 fica igual a 2. Já temos aqui uma das soluções. Então, para podermos obter a outra solução da variável x, é só escolhermos uma das equações aqui, seja esta aqui ou esta aqui. Ok, vamos escolher esta aqui. Fica o 2x menos 5t igual a 0. Então, onde tem t, vamos substituir com a solução já encontrada. Aqui 2. Então, fica 2x menos 5 vezes 2 vai ser igual a 0. Então, fica 2x menos 10 vai ser igual a 0. Então, fica 2x igual a este 10 passa para o segundo membro, fica positivo. Então, fica x igual a 10 sobre 2. Então, fica x igual a 5. Então, já temos as duas primeiras soluções. Então, vamos determinar a solução já da segunda equação. Então, depois de termos multiplicado por 2, vamos somar as duas equações. Aqui fica 0y mais z. Isto fica igual a 1, que é o resultado da soma de 0 com 1. Então, fica z igual a 1. Depois daqui, calculamos a outra variável. Podemos levar esta equação. Fica 2y menos 5z igual a 1. Então, onde tem z, substituímos com 1. Então, fica 2y menos o 5 vezes 1 vai ser igual a 1. Então, fica 2y igual, isto aqui dá 1, fica 1 mais o 5. Este 5 é positivo, quando passa para cá, é negativo, quando passa para cá fica positivo. Então, fica 2y igual a 6. Este 2 está a multiplicar, quando passa para o segundo membro, divide. Então, fica y igual a 6 sobre 2. Então, fica y igual a 3. Então, sendo assim, já encontramos todos os valores. Então, dissemos que a matriz A é invertível se existe a matriz A tal que é igual à matriz identidade. Então, esta matriz aqui já foi encontrada. Os seus elementos é igual, então, o x. Então, temos que obedecer este primeiro sistema aqui. Este sistema aqui das incógnitas, que a inversa é igual à matriz das incógnitas. As incógnitas já foram encontradas. Então, o sistema é composto por x, y, t e z. Então, esses valores da inversa são o x deu 5, o t deu 2 e aqui o y deu 3 e o z deu 1. Então, sendo assim, esta aqui é a inversa da matriz A. Então, sempre que quiserem aplicar a inversa de uma matriz, calculam-se através da definição. Se gostou do vídeo, subscreva no canal, põe like e partilhe, ajuda o canal a crescer. Até mais.